Olá, hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem muito linda que fala sobre um dos maiores e melhores reis que o país de Israel já teve. Essa história se encontra na Biblioteca Pública de Israel, em Jerusalém, e se encontra também na Bíblia Sagrada em 1 Samuel, capítulo 16. É a história de Davi. Todos conhecem, já ouviram pelo menos uma vez essa história. Pois bem, antes de Davi se tornar rei, ele foi ungido a rei. E para isso, um sacerdote recebeu um aviso de Deus dizendo: eu rejeitei Saul, agora você tem que ir até a casa de Jessé, porque lá, Jessé era o pai de Davi, lá eu já escolhi um dos filhos dele para ser rei em Israel. Pois bem, ele não falou o nome, então Samuel sai da onde está, prepara todo o material para fazer um sacrifício e vai então até a casa de Jessé. Quando chega na casa de Jessé, 7 filhos rodeados à mesa. Ninguém sentou ainda, porque só sentaria após a unção. Jessé então apresenta os filhos e ele olha para um chamado Eliabe e diz: poxa vida. Samuel diz: este deve ser o rei, bonito, formoso, corpo atlético, forte, me parece que é inteligente. E Deus, no coração do profeta Samuel, diz: não, esse não será o rei. Você está vendo a aparência, eu vejo o coração. Coração é a mente, psique, pensamento, intenção. Pois bem, então ele pergunta para Jessé: Jessé, acabaram-se os seus filhos? São só esses? Ele diz: não, você falou que iria ungir alguém rei. Tem um outro que está no pasto, Davi. Mas, entre outras palavras, esses são os que têm perfis para ser rei. Então ele manda chamar Davi e diz aos que estão à mesa: ninguém sente. Vamos esperar vir o seu irmão Davi. Escute o que eu vou dizer a você neste momento. Existem pessoas que não acreditam em você. Não acreditam no seu potencial, não te chamam e nem convidam para reuniões importantes. Pessoas que, quando olham para você, não vê absolutamente nada. Porque elas não acreditam no teu propósito, no teu potencial. No caso de Davi, o próprio pai de Davi não acreditava no propósito dele, no chamado dele. Não acreditava que de Davi sairia alguém importante. Pois bem, quando Davi chega para aquela reunião, Deus diz no coração de Samuel: é esse, unja-o, futuro rei de Israel. Essa história ela é interessante, intrigante e importante para que eu e você venhamos fazer uma memorização dessa história, para que possa motivar você. Muitas pessoas não te convidam para nada. E se fosse depender do homem, você não realizaria os teus sonhos. Mas escute, neste exato momento, Deus está levantando pessoas em diversos lugares e situações e circunstâncias diferentes e colocando o seu nome lá para a realização do teu propósito. Porque não é o homem, é Deus. Foi Ele quem criou você. Foi Ele quem formou você ainda no ventre da sua mãe. E este Deus poderoso está neste momento dizendo a mim e a você: eu tenho o melhor para você. Por mais que ninguém acredite em você, muito menos no seu potencial, eu sei quem é você e para o que eu preparei. E então Davi é ungido rei. E a partir deste momento há uma unção, um poder sobre a vida dele, para que ele possa se preparar para a realização do propósito qual Deus o criou, para ser rei em Israel. Sabe, Davi então começa a vencer pequenas batalhas. Sim, Davi vence um leão, depois Davi vence um urso. Não tem ninguém para aplaudi-lo. Não tem ninguém visualizando aquilo que ele está fazendo, ninguém incentivando ele a continuar. Davi está só no pasto, cuidando das ovelhas, e os animais maiores tentam pegar essas ovelhas. Mas ele, como pastor de ovelha, cumprindo o seu ofício, ele cuida de uma forma extraordinária daquelas ovelhas, vencendo o leão e vencendo o urso. Davi não era qualquer pessoa, era um menino inteligente. E, em uma certa feita, o povo de Israel é confrontado com Golias. Golias, um gigante de aproximadamente 3,10 metros de altura, ele começa a afrontar a nação israelita, perguntando se existia alguém capaz de vencê-lo, porque se vencesse ele, seriam todos
aqueles atrás dele escravos do povo de Israel. Pois bem, o rei Saul e todos o seu exército estavam com medo de ir para enviar alguém para lutar contra Golias. Então, Davi vai entregar alimentos para os seus irmãos que estão lá nesta batalha e de repente ouve falar que existe alguém afrontando Israel e que ninguém queria entrar nessa batalha. Por quê? Porque a batalha seria, com certeza, perdida, porque o homem era muito grande. Então Davi diz, qual é a recompensa? E disseram, a família toda de quem ganhar Golias será recompensada, não pagará impostos, viverá no palácio e o vencedor casará com uma das filhas do rei. Davi, ouvindo então, para tirar qualquer tipo de dúvida, pergunta a outra pessoa, responde da mesma forma. Então ele diz, eu irei lutar contra este Golias. E quando os irmãos veem isso, diz, o que é isso? Volte, vai cuidar das ovelhas. Por quê? Porque não acreditavam em Davi. Menosprezavam Davi. Olhavam Davi com desdém. E então, Davi chega diante do rei, alguém o levou e disse, ele está disposto. E o rei diz, desculpe, mas você não tem a mínima chance. Ele diz, posso me contar uma história, rei? Pois não. Eu cuido das ovelhas do meu pai. E certo dia veio um leão ferozmente faminto, tentando pegar uma dessas ovelhas para se alimentar, mas eu não permiti. Eu enfrentei este leão e depois de muita luta o matei. Em um outro dia, rei, veio também um urso faminto, gigante, forte, tentando pegar uma das ovelhas do meu pai, e eu não permiti. Eu lutei contra aquele urso e eu venci aquele urso. Sabe, rei, o mesmo Deus que me fez vencer o leão, o mesmo Deus que me fez vencer o urso, ele também me fará vencer Golias, que está afrontando o povo de Israel, porque ele está comigo. Essa é a certeza. Esta é a convicção daqueles que acreditam em Deus e fazem a sua vontade. Talvez ninguém acredite em você. O próprio pai de Davi não acreditava nele. Mas Deus, que é o seu verdadeiro pai, aquele que te criou e formou você no ventre da sua mãe, ele sabe por que ele lhe formou. Já escreveu a sua história, começo, meio e fim. Então, ele vai direcionar pessoas, circunstâncias, e vai colocar você e o seu nome em lugares que você nem imagina, para participar de reuniões que você não tem ideia, para alcançar o propósito dele. Davi foi, venceu e foi reconhecido como um dos maiores e melhores reis de Israel. A única coisa que você precisa é ter a certeza de que Deus é com você e ir para a batalha. Você sairá muito mais forte do que está entrando. Escute, as batalhas pequenas, menores, ninguém vê. O urso e o leão ninguém viu. Mas é a preparação para algo muito maior. E quando você estiver preparado para esse algo maior, seja no trabalho, seja um relacionamento, enfim, eu não sei qual é o teu sonho, qual é o teu projeto. Então Deus preparará uma ocasião, uma circunstância, eu creio assim, eu acredito assim, em que o seu nome entrará e você sairá dali com a realização do teu sonho, do teu projeto e alcançando a sua meta. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que você possa falar o que é bom, agir com bondade e acreditar em Deus com lealdade para alcançar a realidade que Deus tem para você. Um grande abraço e não esqueça, você é o melhor de Deus e o teu futuro será muito maior que o teu passado.